No Iraque, os rebeldes sunitas atacaram um dos maiores aeroportos do país e passaram a controlar alguns campos de petróleo. O primeiro-ministro Nouri al-Maliki recusou a proposta de um governo de salvação nacional. Ele sofre pressão para renunciar. Al-Maliki disse que está disposto a formar um novo ministério a partir da semana que vem, mas afirmou que a proposta de um governo de salvação nacional é um golpe contra a Constituição e contra o processo político. Embora os Estados Unidos não digam abertamente que querem o afastamento dele, autoridades iraquianas dizem que essa mensagem foi transmitida ao primeiro-ministro, que é xiita. Maliki é acusado de hostilizar os adversários, favorecendo o sectarismo. O governo divulgou imagens de tropas sendo enviadas para combater o grupo sunita Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que já domina partes do norte e do noroeste do país. Em Basra, cerca de 5.000 xiitas se apresentaram ao exército como voluntários. Em Kirkuk, cidade dominada pelos curdos, um atentado suicida matou 6 pessoas. Em 2003, quando tropas dos Estados Unidos invadiram Bagdá, TVs do mundo inteiro divulgaram imagens de um iraquiano que dava marretadas em uma estátua do então ditador Saddam Hussein. Hoje, esse homem, Khadon al-Jabouri, diz que se sente arrependido de ter começado o ataque e que tem saudades de Saddam Hussein. Vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Saddam foi sempre um ditador. Foi acusado de matar milhares e milhares de curdos. Quando era amigo dos Estados Unidos, era encarado com certa benevolência. Quando se tornou inimigo, foi considerado uma pessoa... Foi chamado do que era, de fato, ditador, e foi apiado do poder, acabou morto. Enfim, essa história precisa ser melhor contada, né? Por que esse homem que deu marretadas na estátua sente saudades do Saddam Hussein? Voltar um pouco atrás para entender a relação do Saddam com os Estados Unidos. Na crise do petróleo de 73, o Ocidente se colocou a questão de ou se libertar da matriz petróleo que dependia do mundo árabe unificado ou dividir o mundo árabe. Os Estados Unidos optou pela perspectiva de dividir o mundo árabe, incentivou o Saddam e o Iraque a fazer a guerra do Irã-Iraque, que foi devastadora. Naquele momento, os Estados Unidos o armou, os Estados Unidos sabia que ele não tinha arma de destruição maciça, porque foi quem deu as armas, mas era um homem ligado ao Saddam. Era uma ditadura, mas havia um monopólio da violência da parte do Estado. Agora não, há pelo menos 3 forças militares disputando espaço, praticamente um processo de guerra civil interna, em que ninguém está seguro, nem sequer alguém ligado aos que estão no poder hoje, que são xiitas. Certamente o soldado estava ligado aos xiitas. Não há mais garantia nenhuma de vida, de sobrevivência para ninguém, até mesmo a possibilidade de um ataque sobre Bagdá. Então ele preferia aquela ditadura que tinha certa estabilidade, certas garantias e um monopólio da violência do Estado, do que a situação de desagregação do Estado e de enfrentamentos civis inéditos e difíceis de ser controlados. A permanência do primeiro-ministro iraquiano no poder pode prejudicar uma saída política para a crise? Pode, até porque os Estados Unidos pedem 2 coisas. Primeiro, bombardear as forças sublevadas e, por outro lado, construir um governo de unidade. Ele já se negou a construir, considera que fazer isso seria renunciar ao voto que ele acabou tendo. Os Estados Unidos reconheceram que era uma eleição legítima, segundo os critérios norte-americanos, então ele considera que ele pode fazer o governo da maneira que ele queira. É um obstáculo para os Estados Unidos bombardear, dar um apoio militar mais forte, mas, ao mesmo tempo, bombardear significa agudizar mais ainda o conflito. E o Maliki nem sequer unifica os xiitas, tem setores que não estão a favor dele. Então, certamente, o tempo dele no poder, na perspectiva norte-americana, está na contagem regressiva. Emir Sader, muito obrigado e uma boa noite.